Oi, gente, bem-vindo ao canal Matemática Simples. Gente, vamos lá. Tá aqui, ó. Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Gente, super tranquilo. Quero mostrar aqui para vocês aqui na câmera bem certinho. Tá aqui, ó. Tá pedindo aqui. A soma de dois números reais é 6. Quais são esses possíveis números? Gente, primeira coisa é você identificar aqui o seguinte, ó. A gente vai ter que interpretar esse problema aqui primeiro. A soma de dois números, gente, como é que a gente transfere essa informação da língua portuguesa para a linguagem matemática? Simples, né? Ó, x mais y. Aí tá aqui, a soma de dois números reais é 6, quer dizer, essa soma vai ser igual a 6. É isso que está representando o nosso probleminha aqui, ó. E por que eu coloquei x e y aqui, ó? Porque não está falando do mesmo número. Está falando assim, a soma de dois números reais. Não está falando assim, um número somado a outro é igual a 6. O mesmo número duas vezes é igual a 6, entendeu? Por isso que tem que ser, que aí vai cair nas duas incógnitas aqui, ó, x e y. Tá vendo aqui em cima? Equação do primeiro grau com duas incógnitas. É desse jeito, ó. Se estivesse falando aqui, encontre o valor de x para quando o resultado é 6, aí só x, mas não. Ou de um número, né? Ou de um número só é igual a 6. É isso que difere. Essa é a diferença da equação do primeiro grau com duas incógnitas e da equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, feito isso, fica simples, não fica? Por quê? A gente sabe que tem que ter um número real aqui, um número real aqui. Os números reais são os números do conjunto numérico, né? Que vai ter que resultar em 6. Então, o que eu vou fazer? Só que ele está falando assim, ó. Quais são esses possíveis números? Quer dizer, ele quer saber todas as possibilidades de x mais y ser igual a 6. Desse número mais esse número resultar em 6. Todas as possibilidades. E aí, fica fácil. Por quê? Parou no 6, não parou? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou representar aqui, ó. X e y. E vou colocar os valores, que somado, tá vendo? Ó, é uma soma, pode resultar em 6. E aí, como ele falou em números reais, gente, isso é importante você saber, ó. Tá aqui, ó. O zero pertence aos números reais. Eu tenho até aula no canal falando sobre conjuntos numéricos. Vocês podem ir lá que vocês vão ver. O zero pertence. Então, qual que é o próximo passo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o zero, vou colocar o 1, vou colocar o 2, vou colocar o 3, vou colocar o 4, vou colocar o 5 e vou colocar o 6. Vou colocar o 6 também. Por quê? Porque todos esses números aqui, ó, se eu somar 1 com 5 dá 6. Se eu somar 4 com 2 dá 6, não dá? Então todos esses números aqui, ó, se eu fizer a soma, ele vai chegar no resultado 6. Então, qual que é o próximo passo agora? Só que eu não vou ficar fazendo conta assim. Então eu vou fazer, para ficar mais fácil, identificar as possibilidades, eu vou colocar aqui, ó. Veio aqui, ó, até o 6 eu vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que interessante, gente. Eu fiz a fileira do x aqui, ó, que é a possibilidade do primeiro número. Eu fiz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois eu fiz a curvinha aqui e comecei de novo. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou se não, do 6 até o 0 aqui no y. Só troquei a ordem. Desculpa, gente. Então, quais são as possibilidades aqui, ó?
Vou colocar aqui desse lado para vocês enxergar melhor, ó. Essa foi a equação que eles passaram para a gente, né? Quais são as possibilidades, ó? Quando o x for 0 e o y for 6, vai resultar em 6. Concorda comigo, ó? Peguei esse primeiro casalzinho aqui, ó. Esse par ordenado chama isso daqui, gente. E aí, quando o x for 1, somado ao y 5, esse resultado é 6. Olha que legal, né? Aí vamos continuar aqui, ó. 2 e 4, 3 mais 3, 4 mais 2, 5 mais 1 e 6 mais 0. Todos eles, gente, vai chegar aqui, ó, ao resultado 6, ó. Olha que legal. Então, quando falar assim, ó, quais são esses possíveis números, coloca as duas incógnitas uma do lado da outra e vai do número 0 até o 6, que aí você vai saber o confronto, qual número vai confrontar para resultar em 6. Se eu coloquei o 6 aqui, para resultar em 6 só pode ser o 0. Se eu coloquei o 5 aqui, ó, enfim. Então, isso daqui, gente, é muito legal. Agora, para vocês entenderem como é que funciona tudo isso, eu vou vir aqui, ó, nesse outro exercício para vocês entenderem como é que isso vai funcionar na prática. Olha, tá vendo aqui, ó? Encontre os valores dos termos A, B e C. Gente, o termo A, aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, ó, A, B e C. O termo A, ele sempre vai ser esse primeiro termo aqui, ó, onde no caso está o X aqui. O B vai ser onde está o Y aqui, e o C vai ser aonde a parte depois do igual aqui, né, ó, onde está o 10. Certo? Então ele está falando assim, ó, encontre os valores dos termos A, B e C. Essa nomenclatura A, B e C, gente, é para vocês perceberem que aqui tem um termo, aqui tem outro termo, aqui tem outro, e esse termo aqui, o primeiro é chamado de A, o segundo é chamado de B e o terceiro é chamado de C. Mas agora ele pediu para encontrar os valores, e aí você vai ver como é que funciona. Gente, aqui tem X, não tem? Mas X é 1. Por que é 1? Se eu tenho um X aqui, ele não é 0, senão não tinha nada escrito aqui. E além disso, gente, aqui na frente, ó, quando não tem número, o 1 está aqui, ó, subtendido. Ele só não coloca, o exercício só não coloca o 1 aqui, porque 1 vezes x, que tá vendo? Se tivesse um número 4 aqui, ele estaria multiplicando x. E aí sim ele teria que aparecer, porque 4 vezes x é 4x. Agora o 1, ele não aparece porque o 1 vezes qualquer outro número vai ser o mesmo número, entendeu? Vai dar o mesmo número. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 6 é 6. Então, por isso que o 1 não aparece aqui. Esse é o segredo do 1. Mas ele existe. Então, qual que é o valor dos termos? Ó, aqui é 1. O y, que é o termo B. O termo A é aqui, ó, tem 1. O y, que é o termo B, mesma coisa, 1. E o termo C, 10. Agora aqui, gente, ó, esse exercício aqui, o 2. Mesma coisa, ó. Termo A, ele pediu pra gente identificar os termos, né? O termo A, gente, ó, tá vendo? Agora você tem que colocar por quê? Tá explicando aqui, é um 7 aqui no primeiro termo, ó. O Y não tem nenhum número, mas tem um menos aqui, tá vendo? Aqui no caso é o que? Menos 1. E o termo C, gente, tá bem explicadinho também, é o 3 positivo aqui, ó. Então, tá feito aqui, 7 menos 1 e 3. Agora, o terceiro exercício nosso aqui, ó. Vamos vir para cá. Tá aqui. 5x é igual a 2y mais 5. Mateus do céu, e agora? Gente, lembra que eu disse para vocês? O termo A é onde está o x. O termo B é onde
tal y. E o termo C é esse daqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Ó, eu tenho que organizar isso daqui. Como é que eu organizo isso daqui? Ó, para vocês entenderem como é que funciona. 5x, né? A gente sabe que o primeiro termo aqui, ó, ele fica bem no começo. Então, o 5 permanece aqui. Ele fica no começo, tá vendo? Ó, o primeiro termo, onde está o x. Tá, vou deixar aqui, ó. 5x. Aí o segundo termo é o y aqui, ó. Só que aí o que acontece? Esse y, ele vai ter que passar por lado esquerdo do igual aqui, ó. O lado esquerdo de vocês, tá vendo? Da direita para a esquerda do igual. Então ele vai trocar o sinal. Ele é menos, ou ele é mais, ele vai ficar menos, ó. Menos 2y. E aí, ficou aqui, ó. Agora sim, ó. Porque depois do segundo termo, que é o termo b, vem o igual, não é? Agora eu vou colocar igual aqui, ó. E vou colocar o 5. Vocês entenderam? A forma estava totalmente alterada. Mas como eu sei que o termo A é onde está o x, o termo B é onde está o y, e o termo C é o que fica sozinho depois da igualdade, eu fiz isso aqui, ó. O 5x permaneceu aqui, porque ele já estava no começo mesmo, que é o termo A, eu só repeti. O 2 estava depois do igual, e o termo 2 é antes do igual, tá vendo? Que é o B, que é o termo B no caso. Eu coloquei para antes do igual, mas para colocar para antes do igual eu tive que trocar o sinal aqui, ó. E aí coloquei o igual, coloquei o 5. E agora ficou fácil, gente, porque ó, o nosso termo A, é isso que o exercício pediu, não é? O nosso termo A, o B e o C. O nosso termo A aqui, ó, é o 5. O nosso termo B é o menos 2. E o nosso termo C é o 5. Correto, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula.